estamos de volta mais uma vez, chegando para nós continuarmos aí no desenvolvimento do nosso entendimento. Eu sou seu irmão do Pai, Oconelson Moraes, e este é o canal O Preterista, sempre mostrando as verdades das Escrituras abençoados. Já tinha alguns irmãos aqui nos aguardando. O irmão Manuel Pereira. Boa tarde, irmão Oconelson, tudo bem? Com o irmão e família, estudo bem, graças ao Eterno, já estou na espera. Vamos que vamos. Estamos juntos no crescimento. Uma boa tarde a todos os irmãos do Pai. Aqui também a irmã Mara Cristina. Boa tarde a todos. Boa tarde. O irmão Daniel Ribeiro, de Mogi das Cruzes. Ao Reino Eterno de Iau. Boa tarde a todos. Irmãos Cotonels, uma pergunta. Apocalipse 19, verso 9. Se a igreja é a noiva do Cordeiro, ela é a Nova Jerusalém? E quem são os convidados para as bodas do Cordeiro? Um dos convidados eram as 10 virgens. Um dos convidados eram... Outro convidado era João, o profeta. Não participou, mas ele disse que era amigo do noivo e se alegrava com o seu amigo. Tá bom? Então, aquelas figuras das 10 virgens, que é mostrado em Mateus 25, na verdade é uma figura de linguagem para falar daqueles que participaram das bodas do Cordeiro. Tá bom? A igreja ou a cidade santa era uma metáfora para falar do corpo de Cristo. Tá? E no Apocalipse 21, quando ela é descrita, Apocalipse 21 para o Apocalipse 22, quando ela é descrita ali, daquela glória ali, estava falando da natureza da igreja, do corpo de Cristo. Tá bom? É que aquela condição de glória celestial, ela desceu. Ou seja, todos os membros do corpo de Cristo se tornaram como ele. Um corpo de glória. Tá bom? Um corpo de glória. Igreja 19, se a igreja é a noiva do Cordeiro, ela é a Nova Jerusalém? Sim, era uma metáfora. A noiva da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém foi a condição perfeita que desceu. Você percebeu lá em Apocalipse que a cidade era perfeita, pura, valiosíssima, riquíssima. Então, aquilo ali era para falar do corpo de glória. Uma cidade é um corpo. É por isso que a igreja foi chamada, a noiva era também usada a metáfora de cidade, ou da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém, não era da primeira Jerusalém. A primeira era imperfeita, agora a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a noiva, adornada para o seu marido, ali é a noiva, é a igreja, que se transformou. Deixou de ser noiva, deixou de ser igreja, deixou de ser cidade. Todo esse simbolismo metafórico usado por João, ele acabou. Ali foi um desfecho, tá bom? Até as bodas do Cordeiro, quando Cristo transformou, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Quando Cristo transformou o corpo deles em um corpo de glória, ou seja, tirou os filhos da condição de morte, ali é o ápice nupcial entre o noivo e a noiva. Ele transformou o corpo dele como se foram, por assim dizer, a igreja de Cristo se transformou em um só corpo, como marido e mulher é uma só carne. O irmão consegue entender? Como marido e mulher é uma só carne, a igreja e Cristo se transformaram em um só corpo, ou seja, que estavam na mesma condição. Ele transformou aquele corpo igual ao corpo dele. Ou seja, Cristo tirou eles da condição de morte. Isso é transformar o corpo, isso é a cidade descendo. Então, se fechou.
todo o simbolismo se fechou, toda a sombra, toda a metáfora, toda a comparação acabou. O que foi que aconteceu dali em diante? Os filhos com o pai com os filhos, eternamente. O nome é estado eterno. Plenitude é a plenitude de todas as coisas. A condição plena, desde a parousia em diante. Então, essas figuras elas ficaram de 70 para trás. Figuras de aliança, figuras de cidade, noiva, ovelha. Essas metáforas todas elas tiveram seu encerramento. Fechou. Não necessitou mais. Pronto. Dali para frente, de lá em diante, foi e é a realidade nua e crua de tudo. Então, esse contexto de João é interessante, porque só a gente olhando mesmo ao pé da letra lá, os versículos, analisando dentro do contexto geral, é que a gente pode entender bem ao pé da letra mesmo, viu, Alessandro? Mas eu estou colocando aqui algo que é mais ou menos a realidade. Irmão Ruth Rodrigues, boa tarde, Otonels, Fabiano Canto, eu entrei um pouquinho antes, viu, para conversar com os irmãos. Maria Sueli, cheguei, boa tarde. Irmã Maria Madalena, amados no Pai, boa tarde, boa tarde. Ruth, boa tarde a todos. Ruth Rodrigues, boa tarde a todos. Filhos do Pai Eterno, boa tarde. João Leal, boa tarde. Otonels, irmão, boa tarde. Irmão Luiz, boa tarde. Abençoada irmã Júlia Diniz, um abraço, boa tarde. Honório Pereira, boa tarde. Vamos lá, missionário Rodrigues de Angola, paz do Senhor. Eu sou missionário de Angola. Peço oração sem cessar por causa da obra de ganhar almas. Tem sido atacado por espíritos de morte, demônios e entidade das trevas e falsos líderes de denominações. Mais falso é você lá na Angola, mais falso é você. Primeiro que você não é missionário de Cristo, e nem missionário cristão, e nem está levando nenhuma missão. Primeiro que você está enganado, né? Não é missionário, você é um pseudo-missionário. Me enganaram dizendo que você era missionário, me enganaram dizendo que você estava fazendo a obra missionária na Angola. Você não está. Você está dentro de um engano, anunciando um evangelho anacrônico para o povo angolano. Dentro de uma mentira do engano. É mentira que você não está sendo atacado por anjos demoníacos, espíritos, seres espirituais demoníacos. É mentira. Você está precisando tomar remédio controlado para a sua mente. Isso é perturbação mental, tá bom? Aí você diz que está sendo atracado por falsos líderes de denominações. Mas falso é você lá, no país alheio, querendo implantar uma ideologia religiosa anacrônica, falsa para os nossos dias, totalmente fora da realidade. Tá bom, amigo missionário Rodrigues de Angola? Você precisa se converter à verdade da palavra. Pronto, é só isso, irmão. Rei da eternidade, sim, em Hebreus, o autor disse que eles já estavam na Jerusalém celestial. Sim, todos eles já estavam. Aqueles que estavam crendo em Cristo estavam fazendo parte do corpo de Cristo, da noiva, da Jerusalém celestial. É uma metáfora, tá bom? Eles chegaram àquela condição, mas ainda estavam esperando o corpo de glória. Tá bom? Abençoados do Pai. Sebastião, boa tarde, irmão Tonel, e a todos os irmãos do Pai. Estamos juntos. Governador Valadares, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, irmão. Não, mas é assim, irmão. Eu estou falando, irmão, o reino eterno, basicamente, tá bom? Para a gente dizer taxativamente as coisas, tem que ter um tema para a gente analisar ele bem de pertinho. Doutor Nelson, por favor, queria pedir orações à minha mãe, Valéria. Natan, com certeza que é uma brincadeira. Mas eu vou ler, tá bom? Essa brincadeira. Ela está internada no hospital com câncer. Não estou conseguindo ir para a escola porque não consigo prestar atenção nas aulas. Que ela seja curada, por favor. Câncer abençoado. É uma doença que
99% das pessoas que são acometidas por câncer morrem. Tá bom? O que você pode fazer é pedir licença na escola para cuidar da sua mãe. Tá? Se você quiser intimamente, pessoalmente, pedir ao Pai Eterno que, se for da vontade dele, que a sua mãe não morra, aí você peça para o Pai Eterno. Nós não fazemos orações religiosas. Não, orações religiosas não funcionam. Não funcionam. São enganos religiosos. São apenas rituais religiosos que servem para alimentar a alma, o ego, as emoções, sentimentos. É só isso, irmão. Não passa disso. Se isso valesse de alguma coisa, irmão, quantos religiosos, pastores, padres, religiosos evangélicos morreram na pandemia e estão morrendo de câncer também. Eles fazem campanha, orações, sobe no monte, desce no monte, aí o ente vai e morre. O que se deve fazer, minha abençoada, é você cuidar da sua mãe, estar pertinho dela nesse momento de dificuldade. O câncer é uma doença, irmão, brutal. O câncer é uma doença brutal. Pouquíssimas pessoas, dependendo do tipo de câncer, a pessoa pode escapar com sequelas, dependendo do tipo, bem leve. Tá bom? Mas se for algo pesado, um câncer pesado, o que o homem pode fazer é cuidar o mais próximo possível da sua realidade dele. Tá bom? Agora, esse negócio de fazer oração para ficar curado, isso não presta. Se isso prestasse para alguma coisa, você acha que esses pastores não faziam era vender essas bostas, essas coisas? São enganos. Você foi enganada, iludida. Você foi iludido por um universo religioso. O Brasil é um universo religioso, de engano. O Brasil é um dos países mais religiosos do planeta. Cheio de malícia, de engano, todo tipo de religião que você possa imaginar. Todas eles, absolutamente todas, sem exceção nenhuma, estão apenas usando a Bíblia, enganando você, pessoas como você, para viver uma vida abastada, riquíssima, isentos de todo tipo de imposto. Tá bom, abençoado? O que nós podemos fazer é ter um pensamento positivo em relação à sua mãe, querendo que ela saia dessa situação. Isso a gente pode querer fazer. Agora, dizer que eu vou fazer oração para ela ficar curada, eu não vou mentir para você, não. É engano, não, é mentira. Tá? É mentira. Ei, boa tarde, amigo Otonel. Estamos juntos. Papai, precisei se reconciliar no Pai, precisamos de salvação, de um corpo de glória. Eles precisaram se reconciliar com o Pai. Não, só precisa, irmã Ruth, no caso, só precisa conhecer a verdade. Só conhecer a verdade, tá bom? Deixa eu colocar aqui o chat aqui na opção todas. Todas. Viu? Muito bem. Então, aqui, Valdirene Silvestre, tá bom? Vamos empatar os likes, irmão Valdemir Basílio. Estamos juntos nesse entendimento. Disse oi aqui, o Valdemir. Tá bom, muito bem. Aí, 13 minutos aí, eu tive que explicar aí no começo aí, antes de entrar no nosso tema. O tema é um tema importantíssimo, tá bom? As pessoas se chocam quando eu falo a verdade. Parece que elas olham para mim e dizem que esse cara é um ateu, que não acredita em nada, não acredita em seu que não tem sentimento. Não, irmão. Não é isso, é a verdade. É só a verdade. Não peça desculpa para mim. Você tem que ir lá na religião onde você estava. Você tem que chamar o seu padre, o seu pastor, o seu guia espiritual lá que me enganou. Aí você tem que perguntar para ele, por que você me enganou? Você tem que dizer para ele, no mínimo, você deveria pedir desculpas para mim, seu manipulador enganador. Você me enganou com essa falsa ideia de que se eu orasse para Jesus, a minha mãe seria curada. Aí, os hospitais cheios, câncer, todo tipo de enfermidade que você possa imaginar, estão aí. E as pessoas estão acometidas dela. Tá bom, pessoal? O tratamento médico salva muita gente. Tá? Mas eu espero que a sua mãe consiga sair dessa situação.
mas eu não vou lhe enganar. Eu vou dizer, não, irmão, eu vou orar para que... Não, não faço isso, eu não faço essa loucura, não. Tá bom? É triste, é claro que é triste. É claro que é triste. E muita gente ainda vai morrer por causa de doenças e enfermidades. Mas a religião usa essa fraqueza para dominar você, controlar você, enganar você, para você viver dentro daquele universo de mentira e de engano. Muito bem, o nosso tema é uma questão, é uma pergunta. A pergunta é: foi inútil a restauração de todas as coisas? Mateus, capítulo de número... Boa tarde, irmão Donelson no Pai. Hoje vivo tão leve, depois que me libertei do insano, isso mesmo. É verdade, irmã Maria. Irmãos, não esqueçam o like, dê um like. É assim, não é querendo que as pessoas morram. Nós, que nos declaramos preteristas, que temos esse conhecimento, nós também estamos sujeitos a qualquer tipo de doenças e enfermidades. E morrer. Ponto, parágrafo. Irmão Tonel? Sim. Não vi a sua mensagem, abençoar. Bote de novo aí, irmão. Alexandre, eu acho que é o irmão Alexandre Trindade. A mensagem apagada e tal. O irmão Messias, preterismo... irmão Messias Pereira Moreira, alguma coisa assim. Boa tarde, meu amigo. Ó, Tonelson, junto abençoado. Põe de novo aí, irmão, eu não vi a sua mensagem, tá? Me ligue, se possível. Eu acho que aquele número estava no outro número, abençoado, que eu tinha. Eu tenho um número da Clara aqui, mas eu lhe passo o número aqui, viu? Vou deixar nos comentários aí o número para o irmão anotar para a gente conversar novamente. Tá bom? Vamos lá para o nosso tema. A pergunta é: foi inútil a restauração de todas as coisas? Aí o religioso pode perguntar assim: como assim, irmão? Se a restauração de todas as coisas ainda não aconteceu. Irmão Pedro Cunha, aqui de Imperatriz do Maranhão, meu vizinho aqui, ali ele mora por trás do shopping. Será se ainda é? Morava ali por trás do shopping Imperial. Tá bom? Um abraço, abençoado, Pedro Cunha. Irmão, a restauração de todas as coisas ainda não aconteceu. Como é que você está falando que se foi inútil? Se ainda nem aconteceu? Um abraço, irmão Pedro. O religioso poderia contestar, mas os preteristas diriam assim: olha, não foi inútil a restauração de todas as coisas, porque o preterista, todos os preteristas deveriam ter entendido isso, ou já deveriam entender que se você se denomina preterista, isso significa que a restauração de todas as coisas já aconteceu. Como é que você pode estar num lugar, conversar com um preterista, e esse preterista ainda está esperando que aconteça a restauração de todas as coisas? Como assim, amigo? Não, abençoado. Quem pensa assim, quem entende assim desse jeito, são os religiosos que estão esperando, eles são preteristas meia boca. Só se for meia boca, porque não tem como, irmão. Isso é uma aberração, sabe? É uma falta até de respeito e consideração pela consciência das pessoas. Não é que o cara diz que é preterista e diz: não, irmão, mas espera aí, ainda não aconteceu tudo. Mas se a base do preterismo é a consumação de todas as coisas, irmão Antônio, por que eles querem manter algumas coisas então ainda? Abençoado. Então vamos lá. Então, texto base, Mateus capítulo de número 28, ou capítulo 19, versículo de número 28 ao versículo de número 29. Versículo 28 e 29 de Mateus 19. É o texto base para a nossa meditação. Essa meditação é profunda. O entendimento é profundo. Já vou avisando logo que não é coisinha simples, é coisa profunda, tá bom? Está preparado para entender? Boa tarde, irmão Tonelson. Mais uma tarde grandiosa, obra Piracicaba de São Paulo, da grandiosa obra Piracicaba. Um abraço, irmão Antônio Gomes. Essa mensagem foi retirada por análise.
Pode retirar. Os irmãos aí que estão aí na colaboração aí do chat, tá? Você pode analisar aí e não esperar eu tomar as rédeas aí, tá bom? Meu nome... Ah, meu pai, vai caçar uma vela. Ok, irmão? Esses aqui, o irmão faz isso aqui, ó. Pronto, viu como é que a gente faz? Rapidinho, não precisou fazer nada, tá? Então vamos lá. Mateus 19, versículo de número 28, começa. E Alxa lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O irmão prestou atenção na leitura? A parte que ele fala sobre a regeneração de todas as coisas. Então, o fato de Cristo se assentar no trono seria por causa que haveria a regeneração de todas as coisas. Vou repetir, quando eu li de propósito o 29, para ver se o irmão pegava o entendimento. Ele disse, Alxa lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono de glória, ou em seu trono glorioso, vocês que me seguiram se assentarão em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Haveria o quê? Haveria a regeneração de todas as coisas. Então, Cristo teria que se assentar no trono. Aqui ele não está assentado. Aqui é uma promessa para os discípulos que tinham deixado tudo, como Pedro perguntou, e nós que deixamos tudo. O que vai acontecer conosco? Então, Cristo faz essa promessa por ocasião da regeneração de todas as coisas. Haveria uma regeneração de todas as coisas. Irmão, é isso? Por isso é que Cristo estava sentado no trono. Vamos reforçar a verdade? Você concorda para que a gente reforce essa verdade? Não, irmão, vamos reforçar essa verdade. Vamos lá. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Ele disse, é necessário que ele permaneça no céu até. É necessário que ele permaneça no governo. Está no céu, ele está no governo, está no reinado, está à direita, está no poder. É necessário que ele seja o poder, esteja no governo. Até quando? Até quando Cristo estaria no céu, no poder, no governo, no reino? Aí ele revela, até que chegue o tempo em que Iau restaurará todas as coisas. A restauração de todas as coisas era uma promessa do Pai para a natureza e o homem. Ela foi revelando-se ao longo das Escrituras. E quando chega aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro está concordando com o que Cristo disse em Mateus 19, 28. Então ele precisava estar no reinado, no céu, no governo, porque haveria ele estaria lá até que o Pai restaurasse todas as coisas. A grande questão é, a restauração de todas as coisas já aconteceu? O que é que você diz? Você que é preterista. São Paulo, capital, um abraço e boa tarde, Valdeci Carvalho, um abraço abençoado. Abençoado, o que é que você diz? Irmão Antonel, seu irmão Alexandre Trindade tem um conhecimento bom, eu vi ele conversar com o irmão Messias, ele tem as manhas, até as manhas, tá com preguiça, né? O abençoado. Sim, o irmão Alexandre disse, sim, há 2000 anos e 25,
Sim, a irmã também, Fabiana Canto, disse sim. Tudo já aconteceu. Muito bem. Eu perguntei por perguntar, mas essa é ou deveria ser aquilo que rege o preterismo completo. Você que está lá no canal do Erivelto, pergunte para o Erivelto assim, irmão, pastor, para alegrar ele. Quer alegrar o Erivelto? Quer? Disse assim, pastor, quer alegrar mais ainda o Erivelto? Fazer ele inchar, igual um sapo-boi. Não já viu sapo-boi? Sapo-boi é aquele que incha e que espoca. Chame ele de ministro do Evangelho. Você coloca assim, boa tarde, ministro do Evangelho. Aí ele... Me responda uma pergunta, ministro. A restauração de todas as coisas já aconteceu? Aí ele vai dizer sim. Aí você vai perguntar para ele, e por que você diz que é ministro? E por que você diz que é a Igreja de Cristo? Por que você diz que ainda vai receber o corpo de glória? E por que você diz que ainda vai para o céu? Não está no céu, está na terra. Está na terra ainda. Para ver se ele me responde, abençoado. Ora, irmão, aí então a pergunta é pertinente. Foi inútil a restauração de todas as coisas? Foi? Sim ou não? O que é que você diz, irmão Tonel? Se alguém pode perguntar, eu respondo. Não foi inútil. A restauração de todas as coisas foi uma verdade estabelecida na parousia. Então, a ignorante ideia e frustrante tentativa de permanecer dizendo que aquilo que foi restaurado na parousia ainda continua sendo restaurado pós a restauração. Sabe? É como que você contrate um pintor e diz, olha, seu pintor, você tem que restaurar as paredes da minha residência, essas pinturas, e você fazer uma pintura nova. O pintor entra, ele faz o acabamento, ele lixa, ele emassa onde precisa e tudo, e joga outra tinta e deixa a casa restaurada, a casa nova, restaurada, renovada. Aí você chega, ele diz, acabou o serviço, patrão. Aí você chega e entra na casa e diz, não, mas você não restaurou a casa. Aí ele diz, como assim? Ó? A casa está pintada novamente, está restaurada, está renovada. Eu acabei, eu terminei, eu concluí a minha obra. Aquilo que você pediu para me fazer, eu fiz. Está concluído, está pintada a casa, está renovada a casa. Aí a pessoa diz, não está renovada. Como assim que não está renovada? Cheira aí a tinta. Passa a língua aí nas paredes, então, para tu ver se é tinta nova ou não. É mais ou menos assim que essas pessoas que se denominam preteristas estão fazendo com os irmãos. Chamando os irmãos de besta, de tolos. Quando diz que algumas coisas que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá, abençoado. Primeiro, na parousia, todos os filhos foram restaurados à condição de jardim. Na parousia, todos os filhos voltaram para o jardim. Como diz o meu amigo, irmão Messias. Irmão Messias, volte logo, abençoado aí, não deixa eu sozinho no YouTube, não. Só um preterista completo no YouTube contra religiosos e preteristas, minha boca, irmão. É muito pouco. Os caras vão me abafar aí, abençoado. Volta logo aí. E irmão Messias, um abraço, abençoado. Estamos com saudade das suas lives, da sua instrução, do seu conhecimento, do seu entendimento, viu? Você é muito importante para nós, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Tá bom, abençoado? Isso aqui são palavras de sinceridade do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. Vamos lá. Então, na parousia, todos os filhos foram restaurados à condição de jardim. Gênesis, presta atenção. Pensando em fazer um canal no TikTok. Estou atuando, aguardem. Muito bom, irmão Alexandre Trindade. Muito bom. Faça isso, abençoado. Tem meu apoio. Qualquer coisa, me chama. Tá? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo de número
3, versículo de número 22 e 23. Irmão Tonelson, eu acho que de umas 2 lives para cá o Senhor recebeu novas revelações muito fortes. E agora que eu vou começar aqui. Hoje vão me chamar de o Pai de Santo. Abençoado. O conhecimento das Escrituras, irmãos, é um desenvolvimento do entendimento. Você, com a sua capacidade, inteligência, ou mais, rápido ou menos, você pode alcançar o entendimento. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 22 ao 24, que diz: Então disse o soberano Yahweh: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deva, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e come e viva para sempre. Por isso, o soberano Yahweh mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Então, o homem foi expulso do jardim. O homem foi expulso de quê, então? De um lugar. Presta atenção, meu irmão. Isaac Menezes, boa tarde. Presta atenção. De onde o homem foi expulso? Irmão, de onde é? Então, sugere um lugar assim. A pergunta é proposital. A pergunta correta seria, do que o homem foi expulso? O homem foi expulso da condição perfeita. O homem perdeu a conexão, a ligação. Deixou de estar ligado com o Pai. O nome disso é jardim. Jardim, aqui, não é uma referência a um jardim, lugar físico, ou na terra, ou num lugar chamado de céu. Lá, um jardim espiritual, lá no lugar lá, flores espirituais, água espiritual. Seu lugar espiritual, tudo tem que ser espiritual, meu irmão. Se a ideia de espiritual é essa. Entende? Espiritual não é isso, irmão. Espiritual é para falar de algo que é incorpóreo, mas que ela tem o seu mover no físico, no natural, no cósmico. Abençoado, irmão. Tem muita coisa para aprender. Então o homem foi expulso do jardim, tirado da condição perfeita com o Pai. Só que, em meados do ano 70 DC, graças e paz, Genilda 153. Boa tarde, Genilda. Seja bem-vinda, abençoado. Então, o homem foi expulso da condição perfeita, só que em meados de 70 DC, na destruição de Jerusalém e do povo judeu, houve ali a parousia. Com a parousia veio a restauração de todas as coisas. Já estamos na condição perfeita no jardim, espiritualmente falando. Ô, glória! Então, o homem voltou. O homem, irmão, falar assim, o homem voltou é uma força de expressão. Não é que literalmente o homem voltou para o jardim. Porque o homem não voltou para o jardim. O homem foi condenado ao lago de fogo. Quem voltou para o jardim foram os filhos. Nós falamos assim, nós estamos no jardim, é porque nós identificamos que tem um filho aqui que participa de carne e sangue. Logo, eu sou uma representação de um filho. Logo, eu me considero no jardim, mas eu mesmo, literalmente falando, não estou no jardim. Estou no lago de fogo. Quem está no jardim é o filho que participam de carne e sangue. Boa tarde, estou a cada live mais apaixonada por essas verdades. Obrigada. Eu de Santos. Muito bem, obrigado. Carinho. Obrigado pelo carinho, irmão. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Tá bom? Então é isso, abençoado. Então o homem foi restaurado, ou deveria ser restaurado, a sua condição de jardim. Quem é futurista acha que isso só vai acontecer lá um dia. Algo que a qualquer momento pode acontecer hoje.
O pastor disse, ó, irmão, pode ser hoje, irmão, é hoje, 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 é hoje. E nunca acontece. Desde 2000 anos atrás, dizendo é hoje, é hoje, é hoje, pode ser hoje, é 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 hoje. A ignorância era tanta que os filhos dos pobres não eram ensinados para eles se capacitar nas faculdades, nas universidades. Não. Crente não podia ir para a faculdade. Você ainda acompanhou esse tempo? Não é mentira não, irmão. Eu acompanhei. Filho de crente não podia ir para a faculdade. Ia se desviar. Olha só, irmão, o mal que esse bosta fizeram para a população, meu irmão. Quanta gente deixou de ser capacitada, deixou de ter uma vida boa por causa dessas merda. Bandidos, irmão. Eu acompanhei esse tempo. Eu acompanhei o tempo que crente não podia ter televisão. Você sabia que nós não tínhamos televisão? Morando aqui neste bairro, nessa cidade. O meu pai, ignorante até o pescoço, não conhece nada até hoje, não sabe de bosta de nada, na verdade, da Bíblia. Nem ele, nem a família dele. Eu fui o único que escapei dessa prisão maldita chamada de Assembleia de Deus. Não podia ir para a praia, não podia ter televisão, não podia jogar bola, não podia vestir short. As mulheres não podiam pintar a unha, não podiam passar batom no beiço, não podiam usar um colar, não podiam usar pulseira. Se é mentira, bota aí. É mentira, seu mentiroso. Isso nunca aconteceu nas Assembleias de Deus. Bote aí, se é mentira. Eu passei por essas fases, todas essas fases. Sabe, é uma coisa nojenta, irmão. Uma coisa cebosa, que você olha para trás hoje e diz, rapaz, como é que um evangélico pode ser tão burro a esse ponto? É só ele olhar para trás aqui, 10, 20 anos atrás. É só olhar para trás e dizer, rapaz, como é? Mas como eu era ignorante, por que a gente não podia fazer isso ali? Por que eu não podia ir fazer isso ali? Aí hoje são muitos, a maioria traumatizados, doentes mentais, cheios de problema psicológico. O que tem, irmão, de evangélico doente da mente? A maioria deles são doentes da mente. É, irmão, é. Por causa de quê? Por causa dessa ignorância. Muito bem, então vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao versículo de número 23. Vamos chegar para cá, para a revelação dada a Shaul aos irmãos de Roma. Capítulo 8, versículo de número 19 ao 23. Preste atenção na leitura que é extensa. Diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Ial sejam revelados. Olha, onde é que ele está para ser revelado? Eles estavam na morte, meu irmão. A irmã de Valdemir Basílio disse, eu queria morar perto do Senhor. É abençoado. É interessante essas coisas, né, irmão? E quem mora perto queria morar longe. Se alguém de perto aqui pudesse escrever aí, diria assim, eu queria morar longe do Senhor. Vamos lá. Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda. Eu quero que a natureza estava aguardando, meu irmão. Fabiana Burke. Tem namorada? Tem não, estou só. Estou casado, abençoado, bem casado. Ela estava aguardando o quê? Os filhos saírem da condição de morte, com grande expectativa que os filhos de Ial sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na expectativa, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Ial. Os filhos de Ial estavam presos. Os filhos de Ial estavam presos. Em que, irmão Tonelson? Na morte. Irmão, mas Cristo não tinha morrido na cruz. Já, e daí? Cristo já tinha morrido no madeiro. Mas aí os filhos ainda estavam presos? Os filhos estavam presos.
Mas Cristo não libertou os filhos no madeiro. Que filhos abençoados? No madeiro, Cristo tirou a condenação que estava imposta pela lei dos eleitos, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, irmão Tonelson, sim. Versículo de número 22, sabendo que toda a natureza criada geme até agora com dores e parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando a nossa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a natureza criada e os filhos estavam aguardando a restauração de todas as coisas. Estavam aguardando o momento da parousia, em que todas as coisas sairiam daquela condição de decadência em que se encontrava. A natureza estava amaldiçoada. Gênesis, capítulo de número 3. É só ler, irmão. Passei pela cidade de Aparecida do Norte, São Paulo, semana passada, e nunca tinha visto tanta gente andando para pagar promessa, muita gente mesmo, muita, irmão. Muita, milhares de pessoas ignorantes, fazendo rituais religiosos, enganadas na mente. Venceu a mente, acabou, irmão, acabou o corpo. O corpo é só um veículo para fazer aquilo que a mente manda. É só isso, irmão, o corpo. Essa prisão, irmão, ela é cruel. Sabe? Pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, pessoas sinceras, foram enganadas, amigo. Seu pai, sua mãe, seus parentes, amigos seus, que você olha e diz, meu irmão, por que é que você faz isso? Ele diz, não, irmão, isso aqui é a verdade, irmão. Isso aqui foi o que Jesus mandou eu fazer, irmão. Isso aqui foi o que Deus mandou eu fazer, irmão. Isso aqui é a obra de Jesus, irmão. Eu sou filho de Jesus, irmão. Eu quero ir para o céu, irmão. É para mim não ir para o inferno, irmão. É porque eu tenho que perseverar, irmão. É porque eu tenho que dar o dízimo, o dinheiro lá para o pastor, irmão. Senão a obra não é feita, irmão. Parece um débil mental. Não parece? Quando você conversa com o evangelho, é a mesma coisa de você estar conversando com débil mental. Converse com qualquer evangélico e converse com o doente mental. O doente mental vai falar coisas mais coerentes do que o evangélico, irmão. Faça a comparação se você quiser. Faça o teste, irmão. Converse com o evangélico, perguntando coisas da Bíblia para ele, conversando sobre coisas geral com ele. Converse com ele para você ver. Irmão, você vai se surpreender. E converse com um débil mental, alguém doente da mente. Sabe? Para você ver como esse doente mental é mais coerente do que o evangélico. Caramba, irmão Antonel, você está pegando pesado demais? Estou não, irmão, é só uma realidade. Irmão, o que é que estava acontecendo, então? Os filhos estavam esperando a restauração de todas as coisas, onde eles sairiam da condição de morte, a natureza sairia da condição de condenação, de inutilidade, e que ela foi posta. Essa era a necessidade deles, que eles aguardavam na parousia, quando aconteceria a restauração de todas as coisas. Como Cristo disse, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono de glória, ele passaria a reinar até que o Eterno restaurasse todas as coisas. Depois que o Eterno restaurasse todas as coisas, então o Filho não estaria mais no céu, irmão. É isso que o texto está falando. E como é que você chega para o preterista hoje, que tem 50 mil, 30 mil, 100 e poucos mil inscritos no canal de um cara desse, dizendo, olha só, irmão, dizendo ainda que eles são a igreja, dizendo ainda que eles vão para o céu, dizendo que eles estão reinando com Cristo. Se está reinando com Cristo, significa o quê, irmão? Que a restauração não aconteceu. Ô, Tonelson, obrigado por trazer esse entendimento. Você tem o WhatsApp para ajudar
em relação às questões da Escritura? Tenho sim, Alexandre Silva. Tenho abençoado. Vou deixar nos comentários aí, viu? Vou deixar nos comentários. Quando aparecer lá o vídeo amanhã, vai estar lá nos comentários o meu número, tá bom? A manifestação do Cristo já acabou. Já. Ou deveria ter acabado. Presta atenção, irmã Ruth e companhia. Irmão Alexandre, vocês todos que estão aqui e aqueles que vão me ouvir posteriormente. A igreja cristã como um todo, os evangélicos como um todo, os cristãos como um todo entendem e sabem que quando acontecer a restauração de todas as coisas, então Cristo não estaria mais. Necessário era mais Cristo. Era eles com o Pai. Não haveria mais necessidade de culto. Não haveria mais necessidade de pregação do Evangelho. Não haveria mais necessidade de nada, porque eles estariam no céu com o Pai, no estado eterno. Não é assim que eles pensam, entendem? Quando acontecesse a restauração de todas as coisas, então, a restauração de todas as coisas aconteceu. E agora vem uma meia dúzia de pereba, chamados de ministros da graça, dizendo que a restauração de todas as coisas aconteceu, mas, no entanto, porém, eles continuam com o mesmo sistema religioso deles, dos outros. E os gracistas não entenderam ainda, não entenderam que eles caíram noutra armadilha. Vocês da graça, vocês caíram noutra armadilha, do Geraldo, do Elcio, do Cristiano França, do Erivelto, do André Pimentel. Vocês caíram na armadilha desses caras. Estão no engano, estão no anacronismo. Estão, irmão? Estão. Muito bem. João, por que aconteceria? João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, versículo de número 28 e versículo de número 29. Vamos lá. João, capítulo 5, verso 28 e 29. O clássico. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Na restauração de todas as coisas, quando ocorreu a parousia, quando ocorreu a ressurreição, quando eles saíram dos túmulos, disse Cristo, saíram da morte, o que foi que aconteceu? Os filhos passaram a estar na vida, no jardim. Está na vida, Erivelto Soares está no jardim. A vida eterna é jardim, é condição de jardim, é perfeição com o Pai. Onde os filhos estão? Irmão Nelson, sim. Mas, irmão, e quem foi que ressuscitou? Saiu da morte, que passou a todos os homens, para a condenação. Isso aqui, ó. Não necessariamente eu, mas lá em 70 DC. Quem estava biologicamente vivo saiu da condição de morte e entrou na condição de segunda morte. Lago de fogo. Ai, irmão Tonel, você é abençoado. Se não entender isso aqui, roda. Vai ficar viajando na maionese achando que em qualquer momento o céu vai se abrir e você vai voar para lá. Vai nessa para você ver, irmão. Obtiveram a vida eterna no Pai, eram o que eles aguardavam, sim, voltar para o jardim, ou para a condição perfeita. Os filhos voltaram para a condição perfeita. É por isso que Shaul disse, e estaremos para sempre com o Mestre. Bom, irmão Nelson, isso é. Então, a igreja, o corpo de Cristo, não passou pela restauração? Ainda continua virgem? Ainda continua num corpo humilhado? Não, irmão, a restauração de todas as coisas aconteceu, mas a igreja continuou. Como assim, abençoado? Onde é que tem isso na Bíblia? Eu queria pedir para esse irmão aí da graça, o dono da graça. Ele disse que eu não posso me sentar na janela, não. É ele que tem que sentar na janela, porque ele chegou primeiro. Porque
Tem uns insubordinados aí que chegaram agora, já quer sentar na janela. Não, irmão, eu não preciso sentar em janela, porque eu não preciso nem sentar em lugar nenhum onde você senta. Eu não faço nem questão de sentar onde você senta, de estar onde você está, porque eu não estou onde você está. Nós estamos em uma posição diferente, irmão. O seu propósito, amigo, é de enganar as pessoas para ganhar dinheiro deles. Esse é o seu propósito. Enganar esses pobres coitados aí do Rio de Janeiro. Pois é, irmão, os cariocas se acham tão... Isso aqui é uma coisa que é de geral consenso. Os cariocas se acham tão espertos, malandros. Aí, irmão, carioca é malandro. Por que vocês com toda a malandragem caíram nessa porcaria aí? Dessa história de baboseira, essa baboseira aí. Hã? Cadê os carioca, irmão? Inteligente. Pô, irmão, cadê, irmão? Cadê os paulistas aí? Cadê vocês, irmão? Que se diz inteligente. Aqui não é do Nordeste, não. Aqui não é a expressãozinha que gosto de usar para chamar os nordestinos de uma forma pejorativa. Pensando que qualquer nordestino é besta, bosta, não vale nada, não entende nada. Irmão. Por quê, irmão? Porque tem um objetivo. Esses caras têm um objetivo em conservar a igreja como está. Outro dia, eu disse que eles são a piriguete de Cristo. A piriguete de Cristo, é. Ora, se ele está com outra, novinha, uma novinha, é a nova. Não diz que é a nova. Não, irmão, nós somos a nova. Quem falou essa expressão foi, se eu não me engano, foi o Elson, lá da Bahia. Cadê o baiano, irmão? Pô, baiano. Pô, irmão, baiano é baiano e tal, mas ninguém enrola nós somos baiano. E aí? Baiano. Ninguém engana vocês. Caramba, hein, irmão? O que eu falo, irmão? Todos são inteligentes. Todos são inteligentes. Todos são inteligentes. Uns são, além de inteligentes, são malandros, maquiavélicos. Esperto. Inteligente e esperto. Saca as coisas mais rápido do que os outros. E aí, manipula o laranja, que a gente chama de laranja, o mané. Aquele mané que o cara engana, a gente chama de laranja. Tá? No contexto geral, é laranja. Então, vamos lá para cá, voltar para cá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Olha só o que é que Paulo estava querendo com a igreja. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. 2 Coríntios 11, 2, que diz, presta atenção, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de alto. Disse Paulo, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Ora, irmão, se você é a igreja, se denomina a igreja, significa que você é virgem e pura. Você é virgem. Quer dizer que os irmãos da graça são tudo virgem? Irmão, mas o que vai de preterista depois dessa mensagem? Irmão, pergunte para os preteristas do Erivelto, do Geraldo. Rapaz, vocês são tudo virgem. Cristo não pegou nenhum. Porque a noiva de Cristo, a que ele estava sendo preparada, a que Paulo disse que queria apresentá-los a Cristo como único marido, ela era virgem pura. Ora, meus irmãos, prestem atenção. Se aconteceu a restauração de todas as coisas, deixa eu ia falar um palavrão aqui, mas me segurei. Que igreja é essa aí? Que esses caras dizem que são? Se eles mesmos dizem que a parousia, a restauração, já aconteceu, irmão. Se o cara diz que a restauração de todas as coisas já aconteceu, como é que ele se denomina igreja?
Não, mas nós somos a igreja, mas nós somos outra. A piriguete. A novinha. Eu chamo piriguete, a piriguetezinha. Meu irmão lembra da piriguete? Pois é, a piriguete é os irmãos da graça, é a novinha. Eles conservaram. Cristo largou a véia, já estava velha, com 2.000 anos de idade, uma véia só o bagaço, cheia de ruga. A véia sem dente, já cabelo tudo caindo da cabeça. A velhinha, que ele pegou lá na parousia, lá, aquela velhinha. Pois é, aquela velhinha ele largou. Por quê, irmão Tonel? Só homem ruim. Pois é, foi Cristo. Pegou agora a novinha. Qual? É a da graça. A novinha é a da graça. Não, da graça. Não é isso que eles se denominam, a igreja de Cristo? Ele disse, nós somos a igreja. Depois da parousia, a igreja. Depois da parousia, ministro. Mas onde tem isso na Bíblia, irmão? Onde é que tem, meu irmão? Por favor. O velho da... Não, aqui, na feira, andando pela feira aí as mulheres com brincadeira, esse é o homem da lancha, é o velhinho da lancha. Eu digo que tá faltando só a lancha, o cabelo branco já tem. O cabeça branca já tem, só falta a lancha. Mas a lancha eu só ia adquirir se eu fosse um ministro da graça. Entendeu? Aí eu teria uma lancha. Opa, ou 2, ou 3, ou mais. Ah, irmão, então vamos continuar. Efésios, capítulo de número 5, versículo 2 ao versículo de número 4. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, do 25 ao 27. Efésios, capítulo 5. Gracistas dizem que é questão dentro da Bíblia, que estão escrito eterno ou eterna, são sem fim. São sem fim. Até durar. Depois que acaba, como é que uma coisa que acaba, que morre, que deixa de existir, continua sem fim? O Tancredo Neves já morreu, já está só a poeira o tempo desse. Ele continua sem fim? Não, irmão, já morreu. Então, sem fim, irmão. É para algo que está sendo aplicado dentro do cosmos, enquanto estiver em vida, em movimento. Para mim, quem está pregando graça ainda é religioso guloso. Para mim também. Então, vamos lá ler Efésios 5, versículo de número 24, 25 ao 27. 25, ele disse, maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a eclésia, assim como Cristo amou o seu corpo, a sua comunidade, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, virgem. Cristo estava edificando a sua própria noiva. Para quê? Apresentar para ele mesmo. Quando foi que isso aconteceu? Na parousia. Houve um encontro. Shaul disse, nós vamos encontrar com ele nos ares. Aqui nessa ambiência física. Aqui onde tem o ar. Aqui onde a gente respira, é isso. Eles se encontraram com ela. Ela estava virgem, estava. Mas depois teve o quê, irmão Antonel? A núpcia, a noite de núpcia. Quando o noivo vinha para encontrar com a noiva, ali acontecia a núpcia. A virgindade era tirada. E depois acontecia o cortejo nupcial. Aí esse irmão Antonel, assim, caramba, irmão Antonel. Então, depois disso, irmão, depois que ele transformou a virgem em mulher completa, era mulher, só que não estava completa, ainda estava virgem. Então, quando ele completou, tirou a virgindade dela na parousia. Tirar a virgindade significa o quê? Tirar a noiva da condição de morte e colocá-la ela na mesma condição dele. Isso é tirar. Tirar da morte, dar o corpo de glória. Entrar na pátria celestial. Ai, irmão Antonel, se isso é. Em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 6 ao versículo de número 12. Eita, irmão Antonel, esse negócio é pesado, irmão.
Tem tanta mentira, tanto engano, irmão, que atrapalha as coisas. Mateus 25, do versículo de número 6 ao versículo de número 12. Preste atenção, à meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Você já aprendeu, deixa eu parar um pouquinho para ajudar. Você já aprendeu o que quer dizer a meia-noite? Por que a meia-noite? Quando o noivo se aproximou aqui na parábola das 10 virgens, a meia-noite é uma expressão para falar do fim de um tempo para o início de outro. Estava dizendo que estava se encerrando um período e começando um novo período. Está falando de quê, irmão Tonelson? Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, 5. O novo Aion. A meia-noite aqui é para falar do novo Aion. Um novo Aion se iniciaria, um novo tempo, uma nova era, um novo período. Estava se findando aquele período de trevas, porque a meia-noite é um período de transição. Entendeu? A transição é onde sai, acaba um e se inicia outro. É por isso que ele diz a meia-noite. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de seu óleo para as nossas candeias. Estão se apagando, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas disseram: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras, disseram: mestre, abre-nos a porta. Abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Na parousia, no encontro do noivo com a noiva, a porta se fecharia. Aqueles que o irmão colocou, que foram convidados para a festa nupcial, para o banquete nupcial, que estavam ali preparados, quando o noivo chegasse, eles entraram com o noivo. E a porta se fechou. Que porta é essa? Pergunte para André Pimentel. Que porta é essa, meu irmão? Será que será a porta do templo lá em Jerusalém? Não é a porta da casa dele, não? Será? Será que não é a porta da casa do André Pimentel, do Cristiano França, do Geraldo Moraes, do Carequinha da Graça, o Erivelto Soares? Não é a porta, não foi a porta da sua casa que se fechou, não? Na parousia, meu irmão? Olha, irmão, como que se a porta se fechou e depois que a porta foi fechada, as outras virgens chegaram e bateram na porta. Ei, abre a porta para nós, senhor. Ele disse: não, eu nem conheço vocês. A porta já se fechou. O que foi que aconteceu? Os irmãos da graça chegaram lá e abriram a porta, que o noivo fechou. Abriram a porta a ler. Ele não tem nada a ver com essa porta. Nem eu e nem você. Não temos absolutamente nada a ver. Nós estamos conhecendo a história da porta que se fechou. Como aqui é uma parábola, a porta é um símbolo, é uma metáfora. Não é assim que as parábolas são usadas. Então a porta é o quê, irmão? A porta era a graça, a nova aliança, o tempo da salvação, o tempo que eles deveriam estar atentos para a volta do noivo. Os irmãos evangélicos, tudinho sabe disso. Pode ir, por mais perebinha que tem. E perguntar: rapaz, quando o noivo viesse, o que ia acontecer? Ó, irmão, quando o noivo viesse, como são futuristas, eles vão dizer assim: ó, irmão, quando o noivo vier, então a porta da graça vai se fechar. Não haverá mais salvação para ninguém, porque a porta se fecharia. Opa, olha só, irmão, deram uma dentro, hein? Mas os irmãos da graça deram uma fora. Porque ele disse: não, irmão, em 70 DC, quando Cristo veio, a porta se abriu. Olha que mentira, irmão. E não tem carioca que acredita nisso, irmão. Pois é, carioca malandro, espertão, inteligentezão. Ai, irmão, aqui eu sou carioca, eu não sou paraibinha, agora eu lembrei. Ei, Paraíba, não sou Paraíba não, irmão.
Porta da Esperança. Só se for a Porta da Esperança do Silvio Santos, né? Caramba, irmão, como é que alguém cai numa baboseira dessa? Como é que você caiu numa baboseira dessa, meu irmão? Irmão, mas você também caiu. Caí, mas eu saí. Você caiu, mas você saiu. Quando entendeu a verdade, disse, não, irmão, peraí, abençoado. A porta da graça se fechou quando o noivo veio. E que negócio é esse dessa graça aí agora? Outra porta? Abriram outra porta? Onde é que tem na Bíblia outra porta? O noivo abrir, o noivo abriu outra porta. A do fundo? Ele estava com a piriguete. Tonelson, cai a ficha, Tonelson. Ele estava com as piriguetes da graça. Teve que abrir as portas do fundo para a piriguete correr quando a noiva. Agora caiu a ficha, irmão. Abençoados. Esse monte de lorota, sabe para que é? É para sustentar uma pseudo-igreja hoje, irmão. É só isso. Para ter ministério, para ser ministro, para ter dinheiro, irmão, renda. O cara é pobre, não tem quase nada lá, irmão. Mas o diabo do cara aluga um lugar, sabendo que os irmãos vão ter que pagar. E desse aluguel desse lugar, o negócio anda, irmão. Dá dinheiro. Oferta aqui, oferta lá, oferta de amor, oferta de paixão, oferta sacrifício, semente. O irmão disse que tem até coluna. Bota essa coluna. Que coluna, rapaz? Que sabe fazer? Vai trabalhar, malandro. Aí tem gente aí dando uma de esperto, sendo cavalo jumento. O cara pegou uma cangaia, jogou em cima do cara e pulou em cima. Aqui é graça, irmão. E o jumentinho veio com a caixa de uma cangaia de macaxeira, quase morrendo, achando bom. Oh, mas que maravilha, hein? Irmãos, essa perturbação, essa ideia perturbadora enganou muita gente, está enganando, e tem enganado muita gente abençoada. Irmão Tonelson, é isso? Essa é a verdade. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8 ao versículo de número 12. Ainda aguenta ainda? Não corre, não. Não corre, não. Fica aí. Fica aí, irmão. Oxe, você vai para onde, irmão? Fica aí, 1 Coríntios. Vamos ver agora, capítulo de número 13, versículo de número 8 ao versículo de número 12. Diz, o amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos 10. E quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte, desaparecerá. Pronto, meu irmão. Quando foi que o perfeito veio? Eles dizem, não, mas parou e o perfeito veio. Então, a igreja era algo em parte. Não era a realidade. Era uma sombra da realidade que seria os filhos com o Pai. A igreja era uma sombra, o corpo de Cristo era uma sombra daquilo que seria a realidade em 70. Em 70, ele desposou-a. Significa o quê? Ele transformou o corpo deles conforme o seu corpo de glória. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21. É só ler, meu amigo, que você... Se quiser, entende. Mas é porque tapioca. Que conversa é essa, rapaz? Que lorota é essa, meu irmão? Sem pé e sem cabeça. E defendendo com unhas e dentes, é qualquer... não, irmão. O que era em parte, disse Shaul, desaparecerá, acabará. Vai ser o todo. A realidade de 70 chegou à realidade total de todas as coisas. Foi a realidade total, irmão. Eles afirmam que o Espírito Santo ainda está se manifestando neles, só se for neles. Uma piada gracista, uma piada de mau gosto. O problema, irmão, é que tem muita gente que acredita que o Espírito Santo... Aí a irmã entra aqui no canal e acha que é um canal da graça... E vai pedir oração pela sua mãe. É claro, irmão, eu entendo que a irmã está desesperada. Irmão, essa doença não é brincadeira.
tá? Eu sinto que a irmã falou algo de coração, no desespero dela. É o que as pessoas costumam fazer quando tem um ente querido, doente, uma doença grave, correr para a religião para pedir oração. E aí é onde a religião monta na pessoa, engana, mente. Mas aqui não. Sabe? Então, assim, abençoado, essas mentiras que esses caras estão dizendo, elas precisam ser mostradas para que as pessoas, irmão, acordem e vejam a verdade. Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 ao 13. Ainda aguenta? Então, vamos lá. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 e versículo de número 12. Vamos lá. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12, com a finalidade de preparar os santos, os separados, os eleitos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até. Essa expressãozinha aqui, até, acabou, irmão, com a doutrina da graça. Essa expressão até, irmão, derrubou. Aprenda essa expressão, por favor, nas escrituras, até. Estude ela, afim. Pesquise ela dentro de textos e contextos. Vai no português, vai em outros idiomas e busque a ideia dessa expressão até. Para você ver como esses enganos caem por terra. Então quer dizer que o corpo de Cristo seria edificado até. Até quando? É a pergunta que se deve fazer. Até que alcancemos, ele se coloca, porque ele estava também, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de filho ideal. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de edificação da igreja, através de dons dados a alguns, era para que ela, o corpo de Cristo, fosse edificado até que ele chegasse à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Era até lá, ponto. Por que, irmão, até lá? Por que não depois? Porque isso não se propagaria, porque não haveria necessidade. Quando o corpo de Cristo chegou à plenitude dele, ele desposou na noiva, entendeu? Significa o quê? Significa que não precisou mais de Cristo, nem de corpo de Cristo. De igreja, nem de noiva, nem de ovelha. Acabou essas nomenclaturas. O que aconteceu depois, irmão? Aconteceu que ficou estabelecido o estado eterno. O Pai, com os filhos, dentro do novo Aion, novo céu e nova terra. Foi isso aí que me tirou da graça, foi o até. Oh, glória, é só chumbo e sal grosso. Aguenta, não aguenta? Agora que o bicho vai pegar. Eu estava só na superfície da água, agora nós vamos mergulhar em águas profundas, com entendimento. Irmão Antônio, tá com o tanquezinho de oxigênio aí? Pois é, bota a máscara e vamos mergulhar. Muitos irmãos estão espalhados com quem? Ensina o engano, sim, irmão. Antônio, me diga, esse conhecimento depende da pessoa escutar e ler por si só, ou depende que o Criador, segundo a sua vontade, faz a pessoa entender de forma exata, sem sofismas e sem manifestação? Alexandre Silva, esse é uma junção, é um compacto, é a união daquilo que o irmão falou. Depende de você querer buscar a verdade sincera, correta, aí você vai buscar, você vai começar a juntar verdade com verdade, verdade com verdade, verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aquilo que não junta, aquilo que não cola, aquilo que não fecha, o irmão vai deixando de lado, vai pegando conhecimento, buscando a verdade, dentro do texto e contexto geral. Todo assunto que você tem que ter ele à luz do contexto geral, do contexto imediato. Aí vem os outros contextos. Contexto geográfico, contexto cultural. Mas o contexto mais importante da revelação da graça. O contexto mais importante da revelação da graça é o contexto temporal. Você precisa saber ler
e interpretar, conjugar o verbo no seu tempo que ele está posto. Ponto, é só isso. A Bíblia não foi escrita na interpretação ocidental, por isso, isso, irmão, também. É uma interpretação, irmão, que não é de hoje, para hoje. Tem a inteligência de hoje, que está além da de lá. Então, essa inteligência de hoje, que está além da de lá, tem que saber interpretar aquilo que estava acontecendo lá. Tá? Então, vamos lá. Está preparado? Então, vamos lá. Voltar ao jardim não seria andar nu. Isso é pensamento de tolo. Então, um desses que se acham dono da graça, disseram, olha, irmão, tem um doido aí que disseram que o homem voltou para o jardim. Aí ele disse assim, eu faria uma pergunta para eles. Será que esses caras andam nu? Vou tomar até uma água para me responder. Será que esses caras aí andam nu? Pergunta para ele lá se eles andam nu. Não, ignorante, é porque... Aí eu nem terminei de falar. Andam nu, ele disse, isso é pensamento de tolo. Voltar ao jardim não seria voltar a andar nu, literalmente nu. Isso é pensamento de tolo, de pessoa que não entendeu o fio da meada, de pessoa que não pegou o entendimento, não discerniu a coisa. Então vamos lá. Primeiro, que o conhecimento do bem e do mal não afetou a inteligência humana. Não é nota, Nelson, não afetou a inteligência humana. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Vamos lá. Vamos meditar, irmão. Vamos responder as coisas. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 2, disse, voltou a dar à luz a Eva, desta vez a Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. O que é que se entende disso? Entende-se disso que a inteligência, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento humano não foi afetado pelo conhecimento do bem e do mal. Não, irmão. Eles simplesmente passaram a ter aquilo que eles não tinham ainda, que era um discernimento do conhecimento do bem e do mal. Aí, irmão Tonels, mas já foi claro, abençoado. Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao versículo de número 6. O que está acontecendo aí? Presta atenção. Ele disse, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O soberano desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o soberano, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. O que era isso, irmão? O que estava acontecendo? Aqui é a cidade, aqui é a construção da Torre de Babel. Eles construíram uma cidade. No meio da cidade, eles dizem, vamos construir uma torre para chegar nos céus. Só havia um idioma. Só havia um idioma. Só havia um idioma e o povo era só um. Eles decidiram fazer aquilo. Mas isso não era o propósito do Criador. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, é que do Gênesis 4:2 que nós lemos, aqui já há um desenvolvimento. Eles já estão fabricando tijolo, queimando tijolo, em lugar de pedra. Irmão? Queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. E assim eles construiriam um grande edifício. Aí o senhor quer mostrar o quê? O desenvolvimento humano. Que o desenvolvimento humano, a inteligência, a capacidade de criar humana, a capacidade de evoluir, humanamente falando, não ficou afetada pelo conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento do bem e do mal não sairia mais.
Não, não, abençoado. Uma vez que o homem se alimentara do fruto, do conhecimento do bem e mal, essa capacidade passou de pai para filho, de filho para pai. Esse conhecimento, esse entendimento. Ah, é, irmão Nelson? Sim. Então, aquilo que o homem fazia, ou bom ou ruim, e não tinha esse intelecto, para ele não era nada de ruim ou de bom. Simplesmente o homem fazia aquilo que era natural dele fazer. Mas quando veio o conhecimento do bem e do mal, isso agregou ao homem. O homem se tornou, como o próprio soberano disse, como eles, conhecendo o bem e o mal. O conhecimento do bem e do mal foi um acréscimo no homem. Gênesis 3 e 22. Eu vou provar. Tem que provar, é claro, tem que mostrar. Gênesis 3 e 22. Gênesis capítulo 3, versículo de número 22, que diz: então disse o soberano Criador, soberano e alto, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Irmão, o homem, ele não tinha inteligência. Era igual um louco, um bobo. Aí você era um homem, todo peludo rei, igual um macaco. O que é isso aí, irmão? É um homem no jardim. Andando nu. Ai, irmão, que ignorância. Que bando de cara idiota. Que bando de gente burra, irmão, que nunca entende as coisas. Morre tudinho e não entende nada. Não, abençoado. O homem só andava nu por causa desse conhecimento que ele ainda não tinha, mas que ele fatalmente passaria a ter, porque ele fatalmente comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, abençoado. O fato do Criador ter dito não coma, é porque o homem tinha capacidade intelectual. Ah, é. Mas aquilo para ele, se ele comesse ou deixasse de comer, para ele não seria uma coisa boa ou ruim. Esse conhecimento veio depois que ele comeu. E o homem se encontrou nu. O homem se encontrou nu, sim. E para o homem, houve imediatamente uma veste. O próprio homem colheu folhas de figueira para se cobrir. Mas o Criador depois veio e cobriu o homem, a sua nudez. Mas o filho continuou nu. Irmão, assim, o filho não foi vestido. As vestes espirituais, a nudez espiritual continuou. O que foi coberta foi a nudez animal. A nudez espiritual, ela só foi coberta. O homem só foi vestido, o homem espiritual, só foi vestido na parousia. Irmão? A veste, ou a estrutura humana, ficou sendo para os filhos uma veste. Mas não era a veste original dele. A veste original dele estava sem, que era o jardim, a comunhão perfeita com o Pai, tinha perdido. Isso eles adquiririam no último dia, na parousia. Irmão Nelson, então significa dizer o quê? Que naturalmente o homem iria se desenvolver ao longo da história, como se desenvolveu. E voltar para o jardim não era voltar para um lugar para andar nu, literalmente nu. Não, irmão. Porque quem voltou para o jardim foram os filhos. E para isso, eles tiveram que ser vestidos. Os que estavam com o corpo biológico morto, que estava participando de carne e sangue, precisou ser vestido. Os que estavam vivos na parousia foram revestidos. Porque existem vertentes nas igrejas, já que Deus é único, com pentecostal, adventista, etc. Sim, por que existe? Eu sei. E eu vou mostrar, e eu vou dizer para você por que isso só existe. Isso só existe porque o homem é mau e domina
e escraviza o seu semelhante, enganando-o. Então, cada um pega as escrituras e interpreta um pouquinho diferente do outro e monta a sua estrutura religiosa. Foi assim com todos, começando com a Igreja Católica. Cristo abominava templos. Como saber quem é filho e quem não é filho? Uma característica dos filhos é o entendimento da palavra, da verdade. Irmão, claro, abençoado. Então, deixa eu mostrar um texto para vocês, depois nós conversamos sobre isso, tá bom? Senão eu vou perder o fio da meada aqui. Deixa eu mostrar o texto que eu separei para os irmãos aqui. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 2 ao versículo de número 4. Vamos lá. Para a revelação dada a Shaul, em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, 2 de Coríntios 5, versículo 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Segura aí. Diz assim, 2 de Coríntios 5, verso 2. Ele diz, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Revestido de jardim. Ok, rapaz? Paulo estava aguardando o homem espiritual ser vestido. Por quê? Porque o homem espiritual, dentro do corpo humano, ele está apenas vestido. E se a parose acontecesse, o cara ainda estando vivo, ele seria revestido. Como assim, irmão Tonas? Preste atenção. Paulo era um homem natural. Paulo era um ser humano comum. Só que em Paulo tinha um filho. Esse filho que estava lá em Paulo, a veste dele, a veste natural dele, não tinha. Ele estava na veste física, humana. Isso aqui é uma casa, é uma veste para o filho. Só que ele precisava da veste espiritual que tinha perdido no Éden. Era, irmão, voltar para o jardim. E isso era o quê? Paulo usou a expressão revestido. Não era ele que precisava vestir, era o filho dentro que precisava ser vestido. Então, como ele representava o filho, então ele usou a expressão revestido. Então ele diz, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos. Disse, da nossa habitação celestial. Ele disse, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. O que significa Paulo dizer porque estando vestido? Porque se o filho estiver ainda aqui no corpo humano vivo, está vestido. Agora, se o corpo humano já tivesse morrido, como Paulo já tinha morrido, então o filho foi encontrado nu. Na parose, o Cristo vestiu aquele filho. Isso é o que, irmão? Corpo de glória. Isso é o que, irmão? Pátria celestial. Isso é o que, irmão? Voltar para o jardim. O filho voltaria para o jardim. Paulo, Pedro já tinha morrido, então os filhos estavam nus, na condição de morte, mas estava nu. Homem, seu menino, 4, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. A estrutura humana para os filhos é uma vestimenta, mas não é a original. Se o cara morresse, ele seria despido, ficaria nu. Quem? O filho. Paulo foi encontrado nu, Pedro foi encontrado nu, Pedro, o filho, Paulo, o filho, não a pessoa. Isso é isso, despido, mas revestidos, encontrado vivo, da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Os filhos voltariam para a condição de jardim. Irmão, por que eles foram expulsos do jardim? Porque eles ficaram nus. Porque o filho ficou nu. Foi, irmão? Foi. E para que ele não ficasse naquelas duas condições, eles foram expulsos do jardim. Paulo não queria estar morto na parose, não.
Paulo ansiava, irmão, a transformação. Ele disse, nós, os que estivermos vivos, porque a parousia estava na iminência de acontecer. A parousia era para aqueles dias, irmãos, estava próximo, como disse João, na revelação do Apocalipse. Na revelação. Estava próximo, o tempo estava próximo, um pouquinho de tempo, estava às portas, a parousia estava para acontecer, a igreja estava na expectativa, Paulo estava na expectativa de alcançar em vida. É por isso que ele disse, seremos revestidos. Mas o filho que estava em Paulo foi encontrado nu. Quando Cristo veio, ele estava nu. Por que, irmão Tonelson, que ele estava nu? Porque o corpo biológico já tinha morrido. O Shaul, o Paulo tinha morrido. Então o filho ficou nu. Agora, depois da parousia, quando o corpo biológico morre, o filho não fica mais nu. Não é preciso sair do jardim. Está no jardim é estar vestido. É o espiritual. Ah, irmão. Então, por que o homem natural jamais voltou para o jardim? Porque isso era uma vontade do Criador. Porque se ele não quisesse, ele não teria colocado o fruto do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Não, irmão, mas ele disse não coma. Mas ele disse não coma, mas já sabia que o homem iria comer. Ou não sabia. Foi pego de surpresa. Ih, rapaz, o homem comeu. Eu quero bim. Corre, corre, Jiriquim, Biribim, Urubim. Sei lá o nome dos anjos. Corre aqui, Raimundinho, Francisquinho, Andrezinho, Paulinho. É tudo milinho, tudo miudinho. Corre aqui que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era para ele comer jamais. E agora, como é que nós vamos fazer? Se eu fosse um anjo, eu disse, mas por que o senhor botou lá? Ele sabia. Tanto é que já tinha um plano da restauração antes de fazer. Antes do homem ser feito, colocado na terra, no cosmos, para viver, já tinha o plano da restauração. O natural, irmão, foi feito para cá. Isso era algo que aconteceria. Por quê? Porque o natural é a serpente, é o diabo, é Satanás. Ele sabia, já sabia que ele ia desobedecer, já sabia que ele ia comer do fruto, já sabia que ele ia permanecer aqui, já sabia que ele ia morrer aqui, deixar de existir aqui. Já sabia, era o plano dele, para se fazer conhecido, para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Pronto, irmão, era a vontade do Criador que isso acontecesse. Então, voltar para o jardim, ei, ignorante da graça, tapadinho da graça, é os tapadinhos da graça. Estar na condição de jardim não é andar nu, literalmente, não. É estar na condição perfeita. É, Motonosso? É. Caramba, irmão, então... Vamos lá, meu querido, o filho participando de carne e sangue está também envolvido em religiões até o pescoço, idiotizado e idiotizando corretamente, irmão Alexandre. O filho que participa de carne e sangue também está lá. É, porque ele foi dominado, ou está dominado pela natureza humana. Religião é natureza humana. Um filho que participa de carne e sangue também pode estar dominado pelas drogas. Pode ser um bruxo, um feiticeiro, um espírita, um padre, um pastor. É tudo a mesma coisa. Só muda o nome. Ali pode ser um filho? Pode. Porque o filho é o que está dentro. É o ente espiritual. Agora, a natureza humana ela pode ser vencida pela... A mente pode ser vencida pela natureza humana. É, irmão Tonel? Sim, abençoado. Isso é uma coisa problemática no ser humano. Enquanto isso, o filho está aqui, participando de carne e sangue. Agora, não por isso eu deva fazer qualquer coisa na carne. Aí é outra coisa, é outro papo. Você está mentindo, faço feitiço, mas apenas para o bem. Acho que já entendi a mensagem. Não faz... se faz feitiço é porque está preso na ignorância mental da carne. É só isso. Não tem ninguém que faz feitiço. Todo feitiço é para o bem. Para o bem de alguém.
Irmão, é um feitiço para o cara morrer lá. Sim, mas é porque o outro está fazendo bem para o outro, que é o outro que está mandando. Caramba, irmão. Irmão, todo tipo de religião é ignorância da carne. É a serpente que manipulou a pessoa. E a pessoa vive nisso, pensando que é uma realidade. A realidade está na revelação da palavra das Escrituras. Para todos. Aqui. Entenderem e viverem bem. Descobrirem o que é o homem. O que é a natureza humana. O que foi a criação. O que foi a ressurreição, o que foi o novo céu e nova terra, o que foi isso que foi estabelecido, é isso. Aí o homem vive bem. Porque os filhos já estão prontos com o pai, irmão. Nós não estamos aqui para ajudar filho em coisa nenhuma. Não, nós estamos aqui para o nome do Criador seja glorificado na nossa vida. Assim como qualquer animal. Uma abelha, uma borboleta, uma lagarta, um peixe, tem a sua vida, a sua alma, para a glória do Pai. Entende? É para a glória do Pai. Toda a criação é para a glória do Pai. O Pai é glorificado, independentemente se o cara gosta ou não gosta, aceita ou não aceita, quer ou não quer. Não tem isso, irmão. Toda a natureza é para a glória do Pai. Ponto. Abençoado, é isso, é. Então eu preciso, dentro desse conhecimento geral que nós temos agora, nós precisamos, então, viver no controle das nossas vidas. Sabendo que isso que eu faço pode ou não ser bom para mim, benéfico ou não, até onde eu posso ir, até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer. Tem como saber quem é filho? Olhando assim, não tem como saber quem é filho, abençoado. Porque o filho, ele está dentro. O filho, ele é um ente perfeito com o pai hoje. Então, assim, teve muita confusão, porque, assim, as pessoas acham que o filho é quem faz o bem, humanamente falando, entende? Pô, todo mês eu dou cesta básica, todo mês eu compro remédio, todo mês eu vou nos hospitais vigiar, visitar, todo mês eu ajudo as pessoas, todo mês eu atravesso a velhinha na ponte, todo mês eu passo ali o ceguinho, todo mês eu ajudo o aleijado, todo mês eu faço obras boas, eu ajudo aqui, ajudo acolá. Mas isso não quer dizer que você é filho, isso quer dizer que você é uma boa pessoa, um bom cidadão. Olha só, meu irmão. Aí, irmão, aquele cara lá é ruim demais. Ele mata, ele rouba, ele engana, ele vai trair a mulher. Ele tem 10 mulheres, 50 meninos, faz e acontece. Mas pode ser um filho. Ele mesmo não é filho. Nem quem faz obras naturais boas, nem quem faz obras naturais mais. Isso aí é pessoa boa e pessoa ruim. Não se engane. Ser pessoa boa e ser pessoa ruim é uma coisa. Ser filho é outra, irmão. Aprenda isso, meu querido. E antes que você morra na ignorância, aí acabou, não tem mais jeito para nada. Vou encerrar. E, na verdade, eu queria muito me permitir a entrar na igreja algum dia. Não entre, não. Não faça essa desgraça na sua vida, não. Mas tem um bloqueio muito forte, justamente porque quando eu precisei, espiritualidade me ajudou e me aproximou de Deus. Não, primeiro que não se aproximou de Deus, irmão. Deus não existe, pessoal. O que nos aproxima do Pai é o entendimento da revelação da palavra. É só isso que nos aproxima do Pai, esse conhecimento. Então é muito controverso. Não, é muito controverso para quem não entendeu ainda. É complicado. Para quem não entendeu, é muito complicado. Agora, para quem já entendeu, é facinho de entender. Então, você ser uma boa pessoa, isso não significa que você é um filho. Você levantar as mãos e entrar na igreja, dar o seu dízimo, passar 40 anos lá, fazendo orações dia e noite, fazendo jejum, subindo e descendo o monte a vida toda, isso não significa que você é filho. Isso significa que você é religioso. Mesmo porque somos filhos no espírito. Eu já falei que isso aqui é uma representação, não é filho. Isso aqui está numa condenação. Nós, irmãos, vocês que estão aqui,
nós estamos vivendo na morte, na segunda morte, chamada de Lago de Fogo, o mundo cósmico. A nossa vida humana é só aqui, no cosmos. Aproveite, irmão, viva bem. Você vive bem? Vive. Pois viva bem, que é só isso que tem para o homem. Esse conhecimento que a gente debate, fala, o outro diz diferente, de um jeito ou de outro, esse conhecimento é para cá. Estar mais próximo do verdadeiro conhecimento é estar mais próximo do equilíbrio das coisas. Para você não ser prisioneiro de homens, de religiões espíritas ou evangélicas, tanto faz. Uma coisa eu posso dizer, que o filho, ele tem a percepção da verdade da Escritura, irmão. O filho tem essa percepção, independente se ele sabe ler ou não ler, é teólogo ou não, ele tem a percepção na sua vida, tá bom? Então, eu falei que são entendimentos e reflexões profundas e que nós precisamos, a cada dia mais, nos aprimorarmos nela e melhorando, e pulindo-a, e adaptando-nos, e conectando conhecimento, agregando conhecimento para nós estarmos a cada dia mais próximo da realidade da verdade. Tá bom, abençoado? Um grande abraço. O Criador não habita em templos edificados por mãos humanas, ou seja, em templos de pedra, não. E se ele tiver problema mental? Não tem problema, irmão. Quem tem problema mental, nenhum filho tem problema mental, abençoado. Quem tem problema mental é um homem, é o ser humano. Filhos do Pai não têm problema mental. Não confunda ser humano com filhos. Ainda tem muita gente que precisa aprender muita coisa. Nós vamos devagarzinho, nós vamos melhorar. 1h40 estourou qualquer coisa. Estourou tudo hoje. Mas nós vamos voltar. Tá bom? Nós vamos voltar e nós vamos continuar mostrando todas as verdades da Escritura. Um grande abraço. Até a próxima live.